Bom, vamos dar início à nossa reunião, vamos serenar os nossos corações, vamos agradecer a Deus por esses momentos, juntos de amigos queridos. Aqui estamos reunidos mais uma vez pela tua vontade, Pai. Humildemente lhe pedimos o amparo e a sua proteção, que tenhamos o entendimento do que vem a nós por ti. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cair em novos erros e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, a qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos e justos. Porque se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazei nisso de especial, não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E se vós amais somente os que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vos terei? Porque isto mesmo também fazem os pecadores. E se emprestaste somente àqueles a quem esperas receber, que merecimento é que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, porque se lhes faça outro tanto. Amai, pois, vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperai, e tereis muita avultada recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Bom, então Jesus ele deixa explícito, né, a importância do perdão, né? E ele traz ali como exemplo e pelo entendimento é o perdão, né? O mais alto grau ali do perdão, que é perdoar aqueles que nos fazem mal, né? Aqueles que de alguma forma nos atacaram e atentaram contra nós, né? Porque o esforço ele é grande, né? Nesse sentido, né? Quando a gente fala em perdão, a gente não tem que entender que esse perdão seja um esquecimento. Muito pelo contrário, a gente vai se lembrar dessas questões, né? Mas que essas lembranças elas não possam é, não interferir, né? Que elas não interfiram na nossa caminhada e a gente simplesmente siga em frente. E a gente não se ligue àquelas situações, né? Porque quando a gente tem essas dificuldades, esses laços difíceis de ódios, a gente compactua ali com aquele que a gente está direcionando as nossas emoções, né? No caso de vinganças e da prática ali do não perdoar, né? A gente compactua ali sentimentos muito difíceis e complicados, né? É como se a gente pegasse e nos mantêssemos presos àquela pessoa que nós temos ali um ódio, enfim, algum sentimento difícil e nos mantêssemos ali algemado àquela pessoa, né? Então, por que não tentar, não perdoar do dia para a noite, mas tentar trabalhar essas questões dentro de nós, né? Como que a gente se sente? Se eu não consigo perdoar de uma vez, mas que eu trabalhe aos poucos, que eu me esqueça, que eu siga a minha vida, que eu peça o auxílio da espiritualidade, né? A gente aprende tanto na doutrina a importância da prece, da sintonia, né?
E na questão de mediunidade, mais ainda, porque tudo é muito intenso, né? Então, por que que a gente não trabalha essas questões ali pouco a pouco? Porque o que acontece com cada um sabe ali a situação, né? Aquilo que passou, aquilo que está enfrentando, mas se a gente realmente pedir um amparo, a gente vai conseguir trabalhar essas questões até chegar ao ponto que a gente vai conseguir perdoar, tá? Então, para que que a gente vai se manter preso nisso? Vamos tentar seguir. Se a gente não consegue entender, não tem forças para perdoar, tudo bem, mas que a gente não fique ali voltando sempre a nossa atenção para aquele ponto, porque isso aí pode nos prejudicar muito, né? Porque a gente fala muito sobre a questão da obsessão, por exemplo, né? E aí a gente ligado o tempo inteiro, ali 24 horas por dia nessas ideias, pensando, direcionando pensamentos, emitindo. A gente está algemado àquilo, né? É um sentimento, é uma sensação bem desagradável àquela pessoa, enfim, ou aquelas, ou enfim, é algo que esteja nos prendendo, e isso aí faz com que a gente não se sinta bem. Então, vamos tentar aí pouco a pouco trabalhar essas questões que são importantes, porque todos nós necessitamos perdoar, sermos perdoados, né? Por isso que a gente está nessa caminhada, nessa presente na encarnação, para aprender a perdoar, para pedir perdão. Os laços que nos unem, eles são amplos, né? E a gente olha apenas um lado da situação, mas se não foi nessa caminhada, nessa vida, pode ser que em outra aconteceu alguma coisa, enfim, a gente não sabe, mas que a gente procure fazer o melhor que a gente puder. Isso com certeza a gente vai estar dando passos importantes, até a hora que a gente consiga entender realmente esse perdão, enfim, perdoar, trabalhar essas questões dentro de nós. Por isso que a gente está aqui. Tudo bem, pessoal? E Jesus trouxe esses ensinamentos, né? Ele veio ali numa época onde muitos esperavam que ele trouxesse outras ideias. E ele trouxe ideias contrárias até pelos costumes e hábitos, né, que as pessoas tinham ali na época, falando sobre o amor, sobre perdão, falando sobre o próximo, né? Então isso aí foi realmente um divisor de águas. E é por isso que essas ideias são imutáveis, porque elas são a verdade. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então é isso. Fica esse ensinamento para nós, tá? Bom, é, vou seguir aqui no nosso livro. Semana retrasada, semana passada foi o Roberto, nosso amigo, deu o estudo. A gente comentou um pouquinho, trouxe até alguns livros, fizemos aí algumas apresentações, né? Dois vídeos, não sei se todos puderam estar presentes, que a gente falou sobre ectoplasmas, fenômenos de materialização. Nós trouxemos dois vídeos, tá? Inclusive esses vídeos eles foram disponibilizados ali no nosso grupo de estudo, tá? Falando sobre a materialização, sobre o ectoplasma, que é um fluido doado ali por médios de efeitos físicos, para que ocorram ali esses fenômenos de materialização, tá? A gente vai entrar nesse capítulo agora com o nosso livro Recordações da Mediunidade e a gente vai falar um pouquinho sobre, tá? Então, quando a gente fala em materialização, pode ser os espíritos, objetos, até questão de identificação, mas não são todas as sessões, tá? Falando aqui brevemente. Não são sessões abertas, são sessões restritas. Há necessária ali poucas pessoas presentes e são pessoas que geralmente ali são convidadas, têm uma ligação umas com as outras, para que não ocorram interferências nessas sessões, tá? Hoje em dia elas acontecem, creio eu, em número reduzidos, tá? Porque nós despertamos para novas possibilidades, né, de esclarecimento, de raciocínio, de sentimentos, tá? Mas ainda acontece. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da materialização, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida, se tiver alguma coisa referente aos vídeos que nós passamos, por favor, podem perguntar, tá? Eu vou dar sequência aqui no nosso livro de estudo, e aí a gente vai fazendo algumas observações também sobre o fenômeno. Então vamos lá. Recordações da mediunidade do capítulo Materializações. Vamos lá.
Chegada, porém, que foi à tarde naquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e se pôs em pé no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. São João, capítulo 20, versículo 19. Depois da ressurreição. E quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Tragada foi a morte da vitória, na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Portanto, meus irmãos, estais firmes e constantes, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Paulo apóstolo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, 53, versículo 53 a 58. Então, vamos ver aqui. Essa foi só a introdução. Quem dentre e a já extensa família espírita desdenhará a possibilidade de presenciar um fenômeno das chamadas materializações de espíritos desencarnados? Quem dentre espíritas e simpatizantes do espiritismo rejeitaria o ensejo de contemplar a figura espiritual de um ser querido, arrebatado do convívio dos seus pela destruição do corpo físico? Quem de nós não se prosternará reverente diante de um fantasma que, materializado, com a aparência humana com a qual o conheceramos, se dá a observação dos assistentes, demonstrando que a morte foi tragada na vitória da imortalidade e que a dúvida quanto aos sucessos de além-túmulo foi substituída pela certeza comprovada pelos fatos científicos que se impõem através das almas dos próprios mortos que voluntariamente se deixam contemplar e examinar. Quem dentre nós, né? Creio que todos nós teremos ali gostaríamos de participar de uma sessão, né? Para ver, enfim, como que funciona, como que o espírito iria se portar, quantas dúvidas, né? Quantas questões que invadem a nossa mente. Como que se porta ali um espírito que ele se reveste desse ectoplasma? Então, esses fenômenos de materialização, como nós vimos anteriormente, algumas considerações do Dr. Frutuoso, que o perispírito, né, o espírito desencarnado, ele se reveste ali, né? Ele reveste o seu perispírito, que nós mantemos o perispírito após o desencarne, desse fluido, dessa energia, né, ectoplásmica, que é uma energia semimaterial, para ele ter ali, né, para ele realmente se materializar ali na forma que ele foi na última encarnação, por exemplo. E aí ele é bem ativo ali no centro, naquela sessão entre as pessoas, né? A gente vai relatar aqui um exemplo, e aí a Ivone fala que ela participou da sessão e o espírito materializado, ele chegou ao ponto de dobrar uma folha de papel e bater na cabeça das pessoas, né? Enfim, porque é necessário ali mostrar o fenômeno em si, como que ele acontecia, que realmente era um espírito, que realmente ele estava ali e ele estava participando, né, no meio ali daquelas pessoas, dentro da sessão. Então, é o que ela fala aqui nesse primeiro parágrafo, né? Acho que todos nós teríamos ali uma curiosidade. Então, por isso mesmo que essas sessões elas têm que ser bem restritas, né? Porque até na doação desse ectoplasma, se os nossos pensamentos ali forem voltados a questões mais particulares, né, e não questões enobrecidas, até a doação desse fluido pode acabar ali trazendo prejuízos sérios para o médium, tá? Esses fluidos podem voltar ali, eles podem retornar ao médium e podem trazer consequências graves na questão orgânica, tá? Como queimaduras, enfim, situações bem difíceis, tá? E até no livro Nos Domínios da Mediunidade, é. E que eles traz alguns exemplos, né? O André Luiz está
indo ali buscar ali alguns esclarecimentos sobre estudar essas sessões de materialização, eles falam que o local ali onde iria ocorrer essa sessão, né, essa de materialização, na questão espiritual, os espíritos faziam ali três, quatro barreiras, né, de vibrações para proteger realmente aquele local. Então, como se eles estivessem ali fazendo um círculo em volta de uma casa, por exemplo, que teria onde iria acontecer a sessão, e depois mais um círculo e mais um círculo para realmente fazer com que essas barreiras, essas infiltrações até de espíritos em dificuldade, enfim, pudessem ali trazer algum prejuízo para os participantes, para o espírito, enfim, para tudo que estaria sendo organizado. Então são sessões bem sérias, tá? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Na história da humanidade, não menos importante é o copioso noticiário de fatos de aparições de espíritos, sejam para a visão individual ou para a apreciação coletiva. Nos dias presentes, o fenômeno tornou-se, por assim dizer, comum. Não obstante a precariedade de instrução científica da maioria daqueles que se inclinam para esse melindroso setor da terceira revelação. Dentre os muitos experimentadores do formoso fenômeno, alguns deles, talvez mesmo a maioria, agem leviamente, movidos pela curiosidade e a pretensão, e não obedientes ao verdadeiro senso de pesquisa, destituídos de qualquer critério científico, o que é lamentável, porque desacredita a causa espírita no conceito público, enquanto avultam as mistificações e as fraudes, e também a responsabilidade dos operantes em face da própria consciência. Apesar de tais prejuízos, o fenômeno existe. Foi rigorosa e cientificamente demonstrado por mais respeitáveis representantes da ciência no mundo inteiro. E todos nós, os espíritas leais à verdade doutrinária, deveríamos zelar por essa sublime conquista com o máximo respeito e máxima devoção. É grato aos estudiosos da doutrina espírita recordar o que os livros clássicos da mesma afirmaram sobre este ou aquele ponto. Nunca será vão o labor de reestudar esses admiráveis temas que tantas luzes projetam sobre nossa razão e tanto consolo, tanta esperança infundem em nossos corações. Então, ela falando aqui que, por ser ali um fenômeno de aparição, né, ocorrem algumas situações que não são reais, né? São levianas, como é dito aqui. E na época até que o livro foi escrito, enfim, foi, não me recordo, há muito tempo atrás, então esses fenômenos eram mais frequentes do que hoje em dia, tá? Então há um cuidado a se tomar. E aí ela fala que o que que a gente pode fazer através do estudo, né? A gente vai se precavendo contra essas mistificações, tá? Então a gente pode pegar essa questão que é muito importante. O estudo sempre vai ser ressaltado como uma forma de nos mantermos alerta, seja por questões de envolvimento espiritual, seja por entendimento da doutrina, da mediunidade, do trabalho que é feito, enfim. Tudo que a gente for buscar na questão da doutrina é o estudo, é a compreensão, é a leitura, é a conversa, é o diálogo, há várias formas de nos instruirmos, tá? Por isso mesmo, aqui recordaremos a palavra dos ilustres sábios, que no século passado se ocuparam dos fenômenos de materializações dos espíritos, já que voltou o interesse por esse setor da doutrina entre a nova geração dos espíritas. Certamente que não poderemos transcrever muitas páginas dos compêndios que tratam do assunto. Compêndios que tratam do compêndios que, em verdade, tão desconhecidos são para a maioria dos experimentadores dos fenômenos espíritas da atualidade. Apenas nos permitiremos recordar certos detalhes de livros célebres que ficaram na bibliografia espírita como códigos de instrução, que juntamente servem de ponto de apoio ou tese
para o que em seguida transcreveremos, presenciando por nós mesmos. Recorramos, pois, em primeiro lugar ao ilustre sábio William Crookes, cuja memória os espíritas veneram. Eis o que diz ele no importante livro Fatos Espíritas, referindo-se às materializações do já célebre espírito de Kate King, a página 69 da quarta edição. Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva que se achava a meu lado, e não de um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se quase irreversível. Na página 70. Kate disse então que essa vez se julgava capaz de se mostrar ao mesmo tempo que a senhora Crook, a médium. Abaixei o gás e em seguida, com a minha lâmpada fluorescente, penetrei o aposento que servia de gabinete. Na página 71. Elevando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Kate, que se achava em pé muito perto da senhora Crook. E por trás dela, Kate estava vestida com uma roupa branca flutuante, como já a tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos da senhora Cook na minha e ajoelhando-me ainda, elevei e abaixei a lâmpada tanto para alumiar a figura inteira de Kate, como para plenamente convencer-me de que eu vi, sem a menor dúvida, a verdadeira Kate, que tinha apertado nos meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro doentio. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. 3 vezes examinei cuidadosamente a senhora Cook, de cócoras diante de mim, para ter a certeza de que a mão que eu segurava era a de uma mulher viva, e 3 vezes voltei a lâmpada para Kate, a fim de examinar com segurança e atenção, até não ter a menor dúvida de que ela estava diante de mim. Então, ele está falando aqui que ele presenciou e fez alguns estudos de como que funcionavam esses fenômenos. Então, os médios, eles ficam ali prostrados, sentados, alguns ficam até deitados, e aí, pelos seus orifícios, né, como a boca, as narinas, enfim, esse fluido, esse ectoplasma, ele acaba ali, né, saindo, ele entra no o médium entra numa espécie de transe, então é como se ele adormecesse, entrasse ali num transe, e aí ele começa a fazer essa doação. Então começa a sair pelas narinas, pelo ouvido, tá? E sai esse fluido que é como se fosse ali uma gosma branca, alguma coisa assim, parecido, e aí essa doação é feita e o espírito manipula esse fluido e ele se reveste daquele fluido e que vai dando ali a aparência dele, a aparência física que ele teve numa encarnação passada, no caso, esse exemplo aqui de Kate, tá? E aí ele começa a fazer alguns estudos, então ele entra na cabine, ele começa a olhar a médium, que é a senhora Cook, que é a médium, tá? E aí ele vê a médium, aí ele vê o espírito, que ele está se revestindo desse fluido, e aí ele está tendo ali a sua aparência física, tá? Então ele está se materializando, é como se ele estivesse se materializando ali, como se estivesse, não, ele está se materializando e tendo uma aparência que ele teve numa encarnação passada, e aí ele começa a interagir com as pessoas dentro da sala, que nem ele fala que pegou pelo braço, andou, conversou, participou, enfim. É o que acaba acontecendo, tá? Nessas sessões de materialização. Além dessa questão
que o espírito ele se reveste desse fluido, ele utiliza esse fluido e ele se materializa, ele tem a sua aparência física, objetos também podem ser materializados, tá? Ela vai falar, a Ivone vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem essa questão? Vocês estão conseguindo captar, visualizar? Que é um pouquinho complicado, mas acontece, tá? Não são em todos os locais, não é a qualquer momento, não é uma coisa que você fala, não, vamos fazer agora e vamos reunir algumas pessoas. Ou então, como acontece lá na nossa casa, por exemplo, que tem as sessões acontecendo e às vezes as pessoas podem chegar a participar, que já tem a frequência na casa. Não, são sessões muito restritas, onde poucas pessoas participam e ali tem umas necessidades bem especiais sobre, tá? Desconheço algum local que faça, mas com certeza, se a gente estudar um pouquinho mais, aparecerão ali algumas casas que trabalham essas questões aí da materialização, mas são bem poucas hoje. Repito que a nossa necessidade nesse ponto da questão falando um pouco sobre evolução, né? Sobre a nossa evolução do planeta, as nossas necessidades, então a gente está despertando para outras possibilidades e necessidades. Com certeza nós vamos trabalhando também as nossas questões mediúnicas dentro dessas possibilidades, tá? Porém, né? Eram bem estudadas, né? Como o nosso amigo está relatando aqui no livro, né? Então ele fazia estudos para ver se não eram farsantes, realmente o que estava acontecendo, né? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Então tá, vou seguir mais um pouquinho aqui. Já me perdi, meu Deus, onde eu estava? Ah, levei, abaixei a lâmpada, tanto para alumiar a figura inteira de Kate. Peraí. Não, você estava no E finalmente a página 7:30. Ah, muito obrigado, Carlos. Senão eu ia voltar tudo. Não, E finalmente, obrigado. E finalmente nada. a página 7:30. Várias vezes levantei um lado da cortina quando Kate estava em pé, muito perto. E então não era raro que as 7 ou 8 pessoas que estavam no laboratório pudessem ver ao mesmo tempo a senhorita Cook e Kate à plena claridade da luz elétrica. Por sua vez, o sábio russo Alexander Akazakov, no capítulo 4 de seu Compêndio sobre Materializações de Espíritos, Animismo e Espiritismo, narra este magnífico resultado obtido numa sessão de materializações extraídos de uma conferência realizada em Newcastle pelo conhecido psiquiatra, pelo Ô, conhecido Vitor, psiquiatra. Oi, Carlos. eu coloquei no grupo a foto, eu não lembro se é o Peixotinho e o Chico junto na materialização de um espírito de uma mulher, tá? Muito bom, meu amigo. Eu tava pensando nisso, você acredita? Isso. Muito bom. Entendeu? Depois vocês dão uma olhada. É, eu falei, deixa eu colocar no grupo, porque você está falando do assunto, aí já fica bem evidente aí o. Eu acho que é o Peixotinho. Eu tentei procurar para ver quem era aqui, mas eu não tenho certeza, tá? Mas é essa situação que acaba acontecendo. O médium Uhum. entra num transe, depois vocês olham lá, tá, pessoal? Ó, o Carlos põe lá no grupo, tá? Então a gente pode observar que o médium entra no transe e ele faz essa doação de um fluido e o espírito manipula esse ectoplasma, essa energia, né? Que reveste ali o seu corpo, ele tem uma aparência como a nossa. É lógico que, por exemplo, alguns orifícios, como o nariz, a boca, às vezes, algumas coisas elas não acabam ali, não pode ser que não tenham ali essa materialização. Geralmente eles têm ali eles têm o rosto tampado, enfim, alguma coisa, mas nesse sentido. Mas movimentos, enfim, isso aí é bem completo nesse ponto aí dessa questão da materialização.
a interatividade que o espírito tem. Então, são, né? Muito bom. Muito bom. Obrigado, viu, Carlos? A De gente nada, pode desculpa dar aí uma por te olhadinha, atrapalhar. depois se vocês tiverem, olhem aqui com calma. E a gente pode trazer até mais algumas coisas. Se- Sobre algumas fotos, a gente pode conversar para realmente não ter dúvida, tá? Tem alguns livros também que eles retratam só essa questão com bastante ilustração, né? Sobre o fenômeno, até questão de objetos também, tá? É bem interessante que leva ali a gente com muitas dúvidas sobre o tema, né? Mas a gente consegue. É só fazer o estudo que a nossa mente vai clareando. Então é isso aí. Deixa eu ler mais um pouquinho. Temos mais um tempo. Então, esse sábio russo ele vai fazer mais uma narração de um outro caso aqui de materialização. A chegada da senhorita Farlamb, a médium, levaram à sala designada para a sessão dois baldes, um com parafina fundida, outro com água fria, e colocaram de frente do gabinete, à distância de 2 pés. Prosseguem informações sobre os preparativos e depois vem a narração do fato. Subitamente a cortina se abriu e diante de nossos olhos se apresentou a forma materializada de um homem. Trajava uma camisa ordinária de flanela de riscado e uma calça de algodão branco. A cabeça estava envolta em uma espécie de lenço ou chale, tá? Então, isso aqui, ó, é que nem a gente pode acompanhar na foto depois, vocês podem olhar lá no grupo que o Carlos postou, tá? Então tem ali os braços, as pernas, mas a cabeça ela estava em volta ali, aqui é tratada como um lenço ou chale. Aqui a gente vai poder ver o Chico, o médium, né? Talvez seja o Peixotinho, né? Eu vou buscar também essa correta informação. E o espírito atrás ali é o espírito materializado que ele está em volta ali, como se fosse uma espécie de um véu, alguma coisa assim, tá? Deixa eu ver o tempo. Bom, pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui, porque ele vai entrar em alguns detalhes. E a gente falar aqui meio que correndo, eu acho que é mais interessante a gente acabar voltando aí depois no nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, a gente fala esse caso, porque vai trazer algumas considerações, a forma como o espírito interage, né? Vai falar um pouquinho sobre essa questão do ectoplasma. Então, é bem interessante a gente ver com calma esses pontos. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem, a gente se esclarece, a gente busca. O importante é que a gente entenda um pouco mais sobre essas questões, tá? É, Muitas vezes, algumas coisas que podem acontecer conosco, alguns espíritos, alguma coisa que cai no chão abruptamente, ou então Kardec ele relata, eu acho que é na Gênesis, se eu não me engano, de um espírito batedor que ele retirava esse ectoplasma de um médium que fazia essa doação e ele atirava ali pedras na janela de uma senhora apenas para se divertir, tá? Então, os espíritos utilizam muito dessa energia que ela pode ser doada e o médium muitas vezes nem saber que ele está fazendo essa doação, tá? Para que ocorram esses fenômenos. E eles acabam acontecendo. Então, se, por exemplo, algumas situações acontecem, alguma coisa que some e depois aparece, alguma coisa nesse sentido, pode ser que tenha ali alguns espíritos que estejam ali se divertindo em algumas questões, porque tem espíritos que são ali, que se divertem com algumas coisas e querem tirar o nosso equilíbrio, a nossa atenção. Então, que a gente sempre se apegue ali à prece, ficar calmo, procurar fazer a nossa parte e aí as coisas vão se acalmando. Tudo bem? Então, no nosso próximo encontro a gente vai comentar mais um pouquinho, a Ivone vai trazer aqui mais alguns exemplos para ver se a gente fixa bem essas ideias e trabalha elas ali da melhor forma, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, e aí a gente retoma no nosso próximo encontro. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso. Eu acho que a Bia tinha perguntado sobre a segunda parte, mas acho que não, viu, Bia? Acho que hoje não, tá? Obrigado, viu, minha amiga, pela ajuda, por você ter entrado, mas hoje está bem tranquilo. Se vocês tiverem algumas dúvidas,
tá? Por favor, podem nos encaminhar. Então é isso, pessoal. Então vamos agra- finalizar aqui o nosso encontro. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esses instantes, por esses momentos. Agradecer o amparo que recebemos da espiritualidade amiga. Pedir, Senhor, que tenhamos coragem e força na nossa caminhada, para que possamos iniciar mais uma semana, seguir adiante a nossa jornada, entendendo um pouco mais sobre nós, esse convite que o Espiritismo nos faz, as reflexões tão importantes a cada um de nós. Ampara-nos, Senhor, e faça de nós instrumentos da tua paz. Que assim seja, agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Está encerrada a nossa reunião. Uma boa semana a todos. Amanhã estaremos na casa, mas se não nos vermos, boa semana a todos, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, Tchau, boa tchau. noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É.